Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Arlen Ferreira, sou professor de Geografia e hoje estaremos juntos em mais uma aula de Geografia. Só lembrando a vocês que esta aula está destinada a alunos do 6º e 7º anos, do Ensino Fundamental 2, também alunos do 1º, 2º, 3º e 4º período do 2º segmento da educação de jovens e adultos. Hoje um assunto muito interessante e pertinente para conhecermos um pouco mais sobre a população brasileira e os estados demográficos dessa população. Na realidade, é aula parte 2. Vamos lá conhecer um pouquinho dessa população? Bom, a primeira questão é dizer o seguinte, que desde os primórdios, lá atrás, do Australopiteco, do homem de Neandertal, do Trogodita e daí por diante, nesse processo de evolução humana, o homem sempre viveu às margens entre a morte e sua vida. Era uma questão de sobrevivência, portanto, o processo de proliferação, ou seja, de natalidade era muito grande, que era, na realidade, uma maneira de sobreviver, tá certo? E isso por milhares e milhares de anos. Até chegar no século XIX, quando as taxas de mortalidade começaram, então, a diminuir. Diminuir por conta da qualidade de vida, por conta do sedentarismo, por conta de entender que alguns mecanismos eram extremamente necessários para a sobrevivência humana. E isso vem melhorando, até que a partir da Segunda Guerra Mundial, com a descoberta de medicamentos, de vários elementos que ainda mais aditivaram a vida e aumentaram essa expectativa de vida. Uma questão muito interessante é a taxa de fecundidade total mundial. Professor, o que é taxa de fecundidade? A taxa de fecundidade nada mais é do que a quantidade de filhos por mulheres. E isso em escala nacional, em escala mundial, a gente tem essa taxa e consegue fazer esses comparativos. Mas vamos lá. Hoje, a taxa de fecundidade total mundial entre mulheres, evidentemente, está em torno de 2,47. Ou seja, se você pegar em escala mundial, cada mulher está tendo basicamente 2 filhos, 3, 2, mais 2 do que 3, tá certo? E isso em escala mundial. No Brasil, essa taxa está 1,94, ou seja, as mulheres então passaram a ter menos filho. Por que isso aconteceu? Vamos conhecer um pouquinho mais essa história. Bom, por que as mulheres passaram a ter menos filhos? Olha que interessante, pessoal. É claro que tem a ver com esse processo tecnológico, é claro que tem a ver com essa inserção da mulher no mercado de trabalho e aí por diante. Mas vamos categorizar aqui alguns fatores. Bom, primeiro, acesso às informações e métodos contraceptivos, né, pessoal? É claro que hoje a informação, os métodos contraceptivos, de maneira intensiva, fizeram com que essa taxa de fecundidade, essa quantidade de filhos por mulher diminuísse, não é? Isso de 50, 60 anos para cá, quando as mulheres então passaram a ter, de certa maneira, esse acesso. Isso veio evoluindo e veio diminuindo as taxas de fecundidade. Depois o acesso ao mercado de trabalho, aí entra a questão da conquista da mulher, a inserção da mulher no mercado de trabalho, deixa de ser exclusivamente a Amélia, a do lar, para trabalhar então e enfrentar esse mercado de trabalho. O acesso à escola, à universidade. Gente, esse é um dos fatores mais importantes. Quando eu falo na questão do acesso à escola, eu estou falando na questão do acesso à educação, não é? E isso é libertadora. Não é? Por isso, também é um dos indicadores que explica muito essa diminuição da taxa de fecundidade, na quantidade de filhos por mulheres. E depois, dificuldade de conciliar, não é? A carreira profissional com o relógio biológico, não é? Então as mulheres dizem, olha, eu vou ter que estudar, filho vai ser depois, numa outra etapa da minha vida, que tem muito a ver com esse modelo cotidiano que nós estamos vivendo, não é? E depois, razões pessoais, entre decidir e não decidir. Professor, mas como que é isso? Olha,
era meio que obrigatório, né? Vamos colocar um aspas nessa palavra, porque há tempos atrás, antigamente, lá no tempo dos nossos pais, dos nossos avós, havia uma meio que obrigatoriedade por conta de filhos, porque o filho na realidade era o mecanismo, era uma mão de obra, não é? E até porque as mulheres ainda não estavam com essa inserção vinculada ao conhecimento, às universidades, às escolas, ao trabalho. Então ela era exclusivamente uma mulher do lar e ter filhos era uma coisa natural, né? Então, quantos filhos você tem? Quer dizer, era super natural. A minha mãe, 7 filhos, daí por diante. E sempre você vai ter uma história dos seus pais, dos seus avós, que eles vão te contar que era muito alta essa taxa de fecundidade, por conta justamente desse processo, tá certo? Vamos conhecer mais um pouquinho sobre essa história. Bom, gente, olha que interessante. Esse mapa mostra a taxa de fecundidade por regiões. Lá na região norte, por exemplo, a taxa de fecundidade é 2,51, ou seja, no geral, cada mulher tem 2,51, ou seja, de 2 a 3 filhos, não é? Voltando para a região sudeste, já é menos, não é? Por quê? Porque existe uma dicotomia entre o sudeste e o norte do país. Evidentemente, o sudeste você tem um processo tecnológico, você tem uma informação maior, você tem uma estrutura maior, que vai desencadear em vários indicadores socioeconômicos, e um deles é a taxa de fecundidade. Por isso que lá na região sudeste, aqui na região sudeste, há uma taxa de fecundidade menor, tá certo? E é interessante, gente, que aqui tem uma escala do tempo que mostra, por exemplo, em 1960, a taxa de fecundidade era 6,3 filhos por mulher, não é? E 1970, 5, então essa taxa de fecundidade vem diminuindo, até que em 2009, né, no penúltimo censo, aí a taxa de fecundidade já era 1,94, tá certo? Isso está vinculado também, por exemplo, à expectativa de vida, não é? Olha, em 1960 a expectativa de vida era de 48 anos, não é? Em 1970 de 52, ou seja, repare que esses indicadores estão todos interligados. À medida que a taxa de fecundidade diminui, a expectativa de vida aumenta, porque tem a ver com a qualidade de vida, tem a ver com essa inserção, tem a ver com a descoberta de medicamentos e daí por diante, tá bom? Vamos caminhando mais um pouquinho aqui, mais um pouquinho. Taxa de fecundidade, em 1960, né, a taxa de fecundidade do Brasil era de 6,3, a gente acabou de falar sobre isso, e veio diminuindo, né? O último censo, agora em 2019, a taxa de fecundidade 1,94. E aí, gente, algo muito interessante, e é preciso nosso aluno prestar bastante atenção da agora em diante, porque presta atenção num detalhe interessante aqui. Olha, o Brasil registra uma média abaixo do necessário, ou seja, o necessário na realidade por mulher na taxa de fecundidade é 2,1, ou seja, filhos por mulheres, não é? Por quê? 2 crianças substituem os pais e a fração de 0,1 é necessário para compensar os indivíduos que morrem. Ou seja, pessoal, se você pegar alguns países que faziam programas para as mulheres não ter filhos, por exemplo, a China, não é? Principalmente filhas, mulheres, né, evidentemente, hoje já reverteram totalmente essa expectativa. Hoje o país já faz, principalmente a China, já faz projeto para as mulheres terem filhos. Por quê? Porque se você não tiver uma compensação dentro da taxa de fecundidade, há um envelhecimento populacional. E aí o que vai haver, pessoal? A questão previdenciária vai se tornar um país de idosos, não vai ter mão de obra. E aí uma série de fatores que implicam nesse processo. Portanto, é necessário essa quantidade de filhos por mulheres vinculada à taxa de fecundidade para corrigir essa disparidade. O Brasil também está caminhando pelo mesmo processo da China, da Europa, no período dos Estados Unidos, daí por diante. Por quê? Porque as mulheres estão tendo menos filhos e o país está envelhecendo. E é preciso ter no mínimo 2 filhos para compensar esse processo de quem nasce, natalidade e mortalidade. Consegue compreender o que eu quero dizer para vocês? Vamos caminhando mais um pouquinho aqui. Olha, uma outra questão que mede toda essa estrutura é a pirâmide etária. A pirâmide etária é muito trabalhado com nossos alunos para
para ele compreender como que isso é formalizado em escala nacional. A pirâmide etária é composta por uma parte, por um gráfico, né, em forma de pirâmide mesmo de um lado, mulheres, do outro lado, homens, não é? E é formado por um gráfico, né, dividido em duas colunas, uma de mulheres, outra de homens, que se encontram em faixas etárias. Essa pirâmide etária, gente, ela é extremamente importante para as políticas públicas, sobretudo para o governo, para entender a quantidade de pessoas vinculado à idade, quantidade de jovens, de crianças, de pessoas de média idade, de idosos, porque a partir desse modelo eles conseguem então calcular, né, e programar as políticas públicas. Vamos caminhando mais um pouquinho aqui e agora uma expectativa, uma perspectiva desde o que foi, né, até os dias de hoje. Olha que interessante, em 1980, a pirâmide etária a base era muito grande, ou seja, havia uma quantidade de crianças de 0 a 9 anos que superava, não é? Quer dizer, era um país jovem, isso em 1980. Então repare que o processo de modificação populacional, ele é rápido, não é? Se você pegar de 2011, você já vai ver que essa pirâmide, ela já vai enlarguecendo, ou seja, essas crianças que era maioria em 1980 já se tornam jovens, já é a maioria. Em 2011 já são jovens, né, ali rapazes, né, de 20 e tantos anos que já compõem grande parte da população brasileira. E subsequente, a expectativa e perspectiva é que em 2040 a nossa população já esteja praticamente envelhecida. Significa o quê? Que os programas de fecundidade vai ter que estar a todo vapor para poder corrigir aquela disparidade que eu falei lá atrás, tá certo? Então o Brasil então caminha para se tornar um país de idosos, não é? E aí você fica imaginando, questão, quem vai pagar a aposentadoria? Você precisa de 3 pessoas trabalhando para pagar a aposentadoria, ou seja, a previdência de uma pessoa que está afastado, e daí por diante, de um aposentado. Então há toda uma estrutura previdenciária. Vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Olha, as tendências e expectativas do futuro da pirâmide etária brasileira implicam em algumas questões como, que eu acabei de falar agora para vocês, a diminuição da quantidade da população econômica ativa. Gente, se o país está envelhecendo e está nascendo menos, o que vai acontecer? Tende esse país envelhecer e as pessoas que precisam trabalhar, o jovem, essa população economicamente ativa, que tem carteira assinada, diminuir e não dar para pagar a aposentadoria. Há todo um sistema intrínseco nesse processo, tá certo? Depois, aumenta a população previdenciária. Claro, se o país está envelhecendo, evidentemente que vai aumentar, né, sucessivamente esse processo de envelhecimento, tá certo? E isso implica numa série de questões, não é? Primeiro, houve a reforma da Previdência, não é? Agora há 4 anos, justamente para corrigir essa disparidade. Mas é preciso também que o país gere uma economia, né, eficaz para geração de emprego, daí por diante, porque essa população também está vinculada economicamente a essa estrutura trabalhística brasileira. Não é? Se é um país que gera muito emprego, de repente você tem uma população também que tem uma quantidade de jovens, mas que está fora do mercado de trabalho, que não contribui, não é, para esse envelhecimento. Então tem toda uma relação geopolítica aí, tá certo? Falta de mão de obra jovem, né, que vai ocasionar nesse envelhecimento, vai faltar mão de obra. Foi o que aconteceu, por exemplo, na Europa, né? Era um país que envelheceu muito rápido e teve que importar mão de obra praticamente do mundo todo para reconstruir aquele país, não é? Aquele continente. Então, o Brasil está caminhando para isso, não é? Se não houver políticas de reestruturação, de conscientização e políticas economicamente eficazes, né? Que vá gerar empregos e daí por diante, tá certo? Tendendo a haver problemas econômicos, pois a geração de renda diminui e os gastos do governo aumentam, né, gente? Se você não tem a receita do governo, ela é muito simples, não é? Ela está vinculado à geração de empregos e a geração que consecutivamente vá pagar os impostos, né? O que eu quero dizer é que toda essa estrutura, ela está vinculada à economia.
É a economia que vai ditar as regras, né, do caixa do governo para poder subsidiar esses programas, né? E o mais importante deles é, sem dúvida nenhuma, a previdência social, tá certo? A previdência previdenciária. Então vamos aqui. Bom, uma revisão da aula rapidamente para a gente falar um pouquinho do que nós abordamos hoje. Falamos sobre a questão da população brasileira e os aspectos demográficos, né, gente? Esse processo de envelhecimento do território brasileiro, da população brasileira, taxa de fecundidade, não é? Tão importante nesse contexto, e a pirâmide etária como fator primordial na compreensão de políticas públicas para o governo, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Valeu, pessoal!